Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaria nesta noite de refletirmos na palavra do Senhor, o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 31, temos as declarações de Jesus a respeito da liberdade que só Jesus pode dar. A mensagem desta noite fala sobre isto, a liberdade que só Jesus pode dar. João 8, a partir do verso 31, Jesus está no templo ensinando e em um dado momento, depois de falar sobre si, quem ele era, de onde procedia a sua autoridade, em nome de quem ele fazia as coisas que fazia, a Bíblia diz que Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles então lhe responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Senhor, que a tua palavra possa atuar de uma maneira tão especial em nosso coração, trazendo-nos plena libertação de tudo que, de alguma maneira, ainda nos prende. De maneira que possamos experimentar plenamente a liberdade que só Jesus pode dar. Dá esta graça a nós, nesta noite, para que nos alegremos na tua tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Este ano de 2018 foi comemorado, vamos assim dizer, 50 anos de um movimento revolucionário que aconteceu na França em 1968. Especificamente no dia 10 de maio, aconteceu um problema lá na Universidade de Sorbonne, questionamento de alguns universitários, e aquilo ganhou as ruas de Paris. 9 milhões de pessoas participaram desse protesto. E abalou o governo de Charles de Gaulle, de maneira que ele teve que tomar algumas providências. O lema deste movimento estudantil, que depois virou movimento operário e assim sucessivamente, era: é proibido proibir. O lema em si é um problema. Na filosofia chama-se paralogismo, algo que você diz e ao mesmo tempo desdiz. É como dizer que tudo é nada. É proibido proibir, traz em si uma ideia que se anula. Mas esse era o lema. E eles, com este lema, estavam dizendo assim: olha, nós queremos mais liberdade, liberdade para fazer o que queremos. 40 anos depois, há 10 anos atrás, entrevistaram um líder, Daniel Cohn-Bendit, e perguntaram a ele: e aí, como você se sente agora, 40 anos depois? O que você pensa sobre aquele lema? Ele disse: olha, para ser sincero, era uma tremenda estupidez. Depois de 40 anos pensando no que nós fizemos, nós percebemos que queríamos uma liberdade que no final das contas não nos deu verdadeira liberdade. E o nosso lema é completamente inútil, porque ele disse: depois de 40 anos nós percebemos que algumas coisas precisam sim ser proibidas para que a vida se torne suportável, possível em um mundo onde há liberdade, ou onde queremos que haja liberdade. Então ele reavaliou estas coisas. E essa experiência deste homem ilustra muito bem que muitas vezes nós, ansiando por liberdade, a buscamos em lugares, em experiências, em pessoas
que achamos, acreditamos que com elas poderemos experimentar nessas situações a verdadeira liberdade, mas nos frustramos. Porque a grande verdade é que a única pessoa capaz de dar a você, a mim, a cada um de nós, a verdadeira liberdade é unicamente Jesus Cristo. Ninguém pode fazer o outro plenamente livre. Porque a liberdade que nós ansiamos é a liberdade do pecado, da escravidão do pecado. Pois depois de Jesus falar para alguns ali, alguns creram nele, Jesus se dirige a eles e diz assim: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão de verdade meus discípulos, na experiência de vida de vocês. E sendo meus discípulos, vocês conhecerão a verdade. E ao conhecer a verdade, vocês serão livres. A verdadeira liberdade vem deste conhecimento da verdade. Mas que verdade é essa? A verdade de quem é Jesus. A verdade de que Ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus, o ungido de Deus, escolhido por Deus para trazer libertação a todos os homens. Ele é o libertador. E quando cremos nele, quando depositamos a nossa fé em seu sacrifício em nosso lugar, ele traz a nós a verdadeira liberdade que somente ele pode conceder. O contexto desse texto é a festa dos tabernáculos. Se você voltar um pouco na sua Bíblia, lá no capítulo 7, a Bíblia diz que estava transcorrendo a festa dos tabernáculos, também conhecida como a festa das tendas. Nesta festa, os judeus eram convocados a ir para Jerusalém. E em Jerusalém, eles então se reuniam em cabanas, em tendas. As pessoas abriam mão do conforto de suas casas e ficavam abrigadas em tendas por uma semana. E ali eles experienciavam um pouco daquilo que o povo de Israel experimentou por 40 anos no deserto. E ali então eles lembravam o fato de que por 40 anos Deus cuidou dos israelitas que saíram do Egito. Deus lhes deu água para beber, Deus lhe deu o maná para comer, Deus cuidou deles, providenciando proteção, providenciando calor à noite, pois o deserto é muito frio, e durante o dia uma nuvem que os cobria, pois durante o dia o deserto é muito quente. E a presença de Deus ali, continuamente guiando-os, a presença da glória do Senhor sobre o tabernáculo, cada vez que se movia eles andavam, e os salmos eram lidos nessas ocasiões de festivas. E quando eles lembravam dessas coisas, louvavam a Deus dizendo: glória a Deus, bendito seja o Senhor, porque libertou a Israel com um braço forte, com mão estendida, subjugou o exército de Faraó, afundando-o no Mar Vermelho, trouxe libertação, trouxe Israel à terra prometida. Eles celebram a libertação do Egito. E quando eles estavam no meio desta festa, Jesus aparece lá. E quando estava no último dia, Jesus chama a todos dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, pois quem beber da água que eu der, esta água fará dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ele falava do Espírito Santo. Terminada aquela festa, então, Jesus ali permaneceu ainda e teve a ocasião daquele julgamento da mulher adúltera, no início de João capítulo 8. E logo em seguida, então, Jesus começa a falar com algumas pessoas que estavam crendo nele, e essas pessoas que estavam crendo nele foram convidadas a se tornarem seus discípulos. Para mim há uma diferença entre crer em Jesus e ser um discípulo de Jesus. Eu creio que crer em Jesus, muitas pessoas creem, mas ser discípulo de Jesus nem todo mundo é. Porque crer basta você depositar a sua fé e continuar crendo. No entanto, quando nós falamos de discipular, nós estamos falando de renúncia. Nós estamos falando de tomar a cruz. Nós estamos falando de seguir a Jesus de perto. E sendo discípulo de Jesus, nós experimentamos a verdadeira libertação procedente do conhecimento verdadeiro. O conhecimento de quem Jesus é de verdade. Depois de Jesus ter dito isso, os judeus, aqui devemos ler os líderes judeus, falaram para Jesus: nós somos filhos de Abraão.
Nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você me fala aqui de liberdade? Nós somos livres. Eu não sei se eles estavam tendo uma amnésia histórica ou era hipocrisia mesmo. Porque desde o ano 500, do ano 606 a.C., eles tinham vivido constantemente debaixo de escravidão. Vieram os babilônios, levaram eles. Os assírios já tinham levado a outra parte em 722 a.C. Em 606, Nabucodonosor leva eles. Eles ficam 70 anos, voltam, passam um tempinho. Aí então vem os persas, dominam eles. Vem os gregos, dominam eles. Depois eles passam um período de relativa liberdade, quando estavam lá sobre o governo de alguns que estavam rebelando-se contra os sírios. E estes então conseguiram relativa liberdade, mas depois perderam a liberdade e vieram os romanos e dominaram eles. Aquele período dos macabeus foi um curto período que eles tiveram alguma liberdade como nação. Mas aí então lá por volta do ano 73, veio lá os romanos, dominaram eles de novo, se tornaram tributários. Há muito tempo que eles eram tributários de outras nações. Então, politicamente, historicamente, eles viviam como escravos, ou pelo menos nessas condições, mas não queriam reconhecer. Aí Jesus, percebendo que eles não tinham entendido a mensagem, Jesus disse para eles: eu não estou falando dessa escravidão. Não. Eu estou falando da escravidão do pecado. Pois ele disse assim: olha, se alguém vive pecando, esse alguém é escravo do pecado. Verso 34. A pessoa que comete pecado, ela vive debaixo de uma escravidão. E aqui nós temos uma figura de linguagem, como se o pecado fosse um feitor, um senhor de escravo. E quem peca é aquele que trabalha para esse feitor. Corta cana para ele. Corta lenha para ele. Faz o serviço para ele gratuitamente, obrigatoriamente. Ele diz: quem comete pecado é escravo do pecado. E logo em seguida, no verso 35, ele diz o seguinte: olha, o escravo, ele não tem permanência na casa, o filho tem. Essa era uma prática daqueles tempos, que os escravos entravam na casa do Senhor apenas para prestar serviço e imediatamente saíam da casa de seus senhores. Mas os filhos não, os filhos entravam, saíam. E a diferença entre eles é que o filho andava calçado e o escravo sempre descalço. O escravo não podia entrar porque ele não tinha autorização para entrar por não estar calçado. O filho, estando calçado, entrava e saía. Jesus está dizendo: eu sou filho, eu ando com sapatos. Vocês estão descalços. Vocês não têm permissão para entrar e sair a hora que quiserem na casa de seu Senhor. Já estabelece uma diferença. O filho sim é livre. Todos os que cometem pecado são escravos do pecado. E aí então no verso 36 ele arremata dizendo que só ele pode trazer ao homem verdadeira liberdade. Porque se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Não ilusoriamente. O que Jesus está falando é de uma liberdade verdadeira, não conceitual. Não uma verdade pela metade, mas uma liberdade plena. Porque envolve a eliminação da causa, que é o pecado. Quando nós falamos que existe uma liberdade verdadeira, nós queremos também dizer que existe uma liberdade falsa. E como diferenciá-la? Do que Jesus nos liberta? E como Jesus nos liberta? Primeiramente, quero dizer-lhes que a verdadeira liberdade é aquela liberdade que remove todas as outras causas de escravidão. Observem. A verdadeira liberdade elimina todas as outras escravidões, de uma vez por todas, pois tira a causa de todas elas. Um dos filmes mais tristes e mais confrontadores que eu assisti na minha vida foi o filme do Steven Spielberg intitulado Amistade.
É um filme de partir o coração. Negros levados da Serra Leoa para a Cuba, lideram um motim no meio do mar e vão parar nos Estados Unidos. E são julgados. Por fim vencem. Mas quem conhece a história sabe, eles voltaram para a Serra Leoa e lá eles continuaram escravizados. Lamentavelmente. Mas aquele filme me fez pensar sobre o fato de que a liberdade é uma das coisas que nós mais ansiamos enquanto vivemos. E viver sem liberdade é um morrer contínuo. Nós fomos criados para ser livres. No entanto, quando nascemos, percebemos que algo nos prende. E ansiamos por ser liberto disto e perguntamos o que nos prende, por que nos sentimos assim? Quem verdadeiramente pode libertar-nos? A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque existem muitas liberdades propagadas no mundo. Existem as liberdades que eu chamaria aqui de liberdades hollywoodianas, que são, na verdade, libertinagem. É a liberdade sem responsabilidade, é o fazer o que você quiser. Porém, quando eu uso da minha liberdade, de fazer ou não fazer, e ao usar esta liberdade, eu perco alguma parte da minha liberdade, e esta liberdade não é verdadeira. Vou explicar. Por exemplo, eu não fumo. Eu sou livre para fumar e não fumar. Concordam comigo? Tudo bem? Se eu começar a fumar, o conselho vai reunir e perguntar, pastor, o que o senhor está fumando? Né? A gente tinha combinado e tal. Mas imagina que eu sou livre para fumar, posso fumar e posso não fumar. E cada dia que eu não fumo, eu continuo livre para fumar e não fumar. Agora imagina que um dia eu começo a fumar. A cada dia que eu fumar, mais eu perco a liberdade de não fumar. Captaram a ideia? Eu posso usar drogas? Posso? Não posso? Eu não deveria, não devo, né, irmão? Não devo. Mas eu posso. Agora, se eu usar a minha liberdade de usar as drogas, daqui, digamos, a 10 anos, eu terei a liberdade de usar, mas terei perdido a liberdade de não usar. Essa liberdade que restringe outra liberdade não é verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é aquela que, se eu uso, produz para mim mais liberdade ainda. Cada dia que eu não fumo, eu me sinto mais livre, porque eu estou livre para fumar e também para não fumar. Entende? E o pecador é assim. Cada dia que você não peca, mais livre você está de não pecar. Cada dia que você peca, mais você perde a liberdade de não pecar. Percebe? A liberdade que Jesus traz para nós é esta liberdade que faz com que a nossa liberdade aumente cada vez mais. Ela não diminui, ela aumenta. É a liberdade da santidade. É a liberdade de você estar livre para fazer e não fazer, e opta por não fazer o que é errado, porque você está livre para fazer isto. Em segundo lugar, quando nós usamos a verdadeira liberdade, ela produz em nós mais liberdade. E em terceiro lugar, ela nos torna mais humanos. Porque quando eu não uso da minha liberdade, por exemplo, uso drogas, eu cada vez mais estou prejudicando a mim mesmo, o meu corpo, minha mente. Invariavelmente o uso das drogas vem acompanhado da prostituição. Vem acompanhado de vícios, como roubar coisas de casa para vender, para comprar pedras. Então eu me torno cada vez mais embolado em minhas próprias ações equivocadas.
uma liberdade que gera escravidão, não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade gera mais liberdade. A falsa liberdade aprofunda o domínio do pecado sobre os homens. Se nós pudéssemos ver o nosso coração, se por um momento Deus pudesse projetar no telão o nosso coração, e se cometêssemos um pecado logo em seguida, e Deus pudesse dizer para nós agora, veja como ficou o seu coração, nós perceberíamos que o nosso coração foi prejudicado severamente. Nosso caráter foi prejudicado. O pecado nos despersonaliza. O pecado nos torna menos humano do que somos. É a liberdade de Cristo que nos torna mais humanos, pois nos tornamos mais semelhantes a Jesus Cristo. A diferença entre a verdadeira e a falsa liberdade é que a verdadeira gera mais liberdade quando usada. E a pergunta é, do que Jesus nos liberta? Jesus nos liberta primeiramente da condenação eterna. João capítulo 5, verso 24. Jesus nos diz isso com muita clareza. Ele disse, olha, aquele que crê em mim não passará por condenação. Está livre da condenação. Passou da morte para a vida. Veja, é bem simples, é bem claro. Se você crê em Jesus, você está livre da condenação eterna. Não há purgatório. Adiós, inferno. Estamos livres de toda e qualquer condenação, porque Jesus Cristo a levou em nosso lugar. Quando Jesus Cristo na cruz pagou pelos nossos pecados, Ele nos libertou da condenação eterna. Ele nos libertou da segunda morte. Nós sabemos que porque somos mortais, a primeira morte ainda tem poder sobre nós. Nosso corpo falece, nosso corpo para, é uma máquina, um dia se cansa, um dia para. Mas nossa alma redimida por Jesus Cristo, ela vai para Deus aguardar a ressurreição final. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz, bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. Sobre eles não há poder da segunda morte. A segunda morte é a condenação eterna. Pois a morte física é a separação da alma em relação ao corpo, o adeus a este mundo. Mas a segunda morte é a separação eterna de Deus, o Criador. É quando a alma humana é separada de Deus, a fonte da vida, para a morte eterna. Desta estamos livres, completamente livres. Jesus nos liberta da condenação eterna. Uma vez que compreendemos isto, nós podemos descansar. Porque um dia todos nós seremos julgados. Todos nós compareceremos ao tribunal no juízo final. Mas quando nós chegarmos lá, o advogado Jesus estará lá. Os autos constantes contra nós são terríveis e condenadores, suficientes para condenar-nos à morte eterna. Mas na hora do veredicto, o Senhor Jesus mostrará para o Pai as marcas em suas mãos e dirá, Pai, eu morri por ele. E o Pai dirá, justificado, vá viver a vida eterna. A morte eterna não tem mais poder sobre você. Jesus te libertou disto. Não se preocupe com isto. Isto é um assunto resolvido. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Quando eu era criança, a gente aprendeu a cantar uma canção
que era bem simples, dizia: é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora de todo o coração. Ele disse: Jesus, eu creio em ti de todo o coração. E recebi então a libertação da condenação eterna. Esta é a primeira de todas, a remoção de toda e qualquer condenação eterna. Mas Jesus também nos liberta do pecado e suas consequências. Como eu disse, aquele que comete pecado, Jesus disse, é escravo do pecado. Nós nascemos na fazenda do feitor pecado e trabalhamos para ele uma boa parte de nossa vida, mas um dia nós fomos libertos por Jesus Cristo. E o Evangelho é essa notificação, é esta informação. Você que creu em Jesus está liberto do senhor pecado. Saia da fazenda dele, vá embora. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A partir daquele momento, todos os escravos em todo o território brasileiro estavam libertos. Mas 20, 30 anos depois, ainda havia escravos trabalhando nas fazendas de seus senhores. Por quê? Porque eles não sabiam. Porque os senhores não deixaram a notícia chegar até eles. Conta-se que uma certa feita, uma senhora americana subiu a um navio canadense com sua escrava negra. Subiu toda pomposa, garbosa, né? Toda cheirosinha. E quando subiu, disse para a escrava: põe essas coisas aqui. A escrava obedeceu. E aí então o capitão viu aquela cena, veio até ela e disse: minha senhora, é minha obrigação, como súdito do rei da Inglaterra, dirigir-me a esta senhora e dizer a ela as seguintes palavras: em nome do rei, você está liberta. Porque este navio de bandeira canadense é território da Inglaterra, e na Inglaterra não tem escravidão. Você não é mais escrava dela, você está livre. Aí aquela senhora branca olhou para a escrava e falou: desce do navio! E a escrava falou: eu não sou mais escrava, eu fico. Minha passagem está paga, né? Então eu vou para o Canadá, eu estou livre. Ouçam, Jesus, ele proclamou libertação aos cativos, e nós somos libertos assim, pela declaração. O capitão disse à escrava: você não é mais escrava. A escrava entendeu aquilo e disse: eu não obedeço mais essa senhora. Você foi liberto do pecado. Diga ao pecado: vá embora, eu não devo mais a você. Não há mais nenhum vínculo entre mim e você. Você não tem mais poder sobre mim. Leia Romanos capítulo 6, versículos 11 e 12. Paulo diz: considerai-vos mortos para o pecado, vivos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Você está livre. Viva esta liberdade. Para de cortar cana na fazenda do senhor pecado. Não viva uma vida de escravidão ao pecado, porque Jesus já te libertou. E ele proclamou isso através do Evangelho. Libertos do pecado, nós estamos livres para produzir frutos para a justiça. Também nos liberta da culpa do pecado. Não somente o poder do pecado, o domínio do pecado, mas a culpa resultante do pecado. E quando eu falo sobre culpa, há dois tipos de culpa: a culpa objetiva e a culpa subjetiva. A culpa objetiva é aquela real, da pessoa que comete o delito e ela então de fato é culpada pelo que fez. É o fato da culpa. Jesus te libertou do fato da culpa, assumindo o fato sobre ele, pagando a culpa que você tinha perante Deus
na cruz do Calvário. Paulo diz isso escrevendo aos Colossenses. Se você quiser acompanhar comigo, ele escreve sobre a culpa objetiva em Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. Ele diz assim que Jesus Cristo, ele cravou na cruz aquelas coisas que eram contra nós. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Ele fala que Jesus Cristo cravou na cruz aquela declaração de culpa que pesava contra nós. O texto diz: cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança e nos era contrário, removeu, pregando-a na cruz. Removeu completamente. Antigamente, quando uma pessoa cometia um crime, ela era levada a um tribunal e condenada. O juiz lavrava a sua sentença. Fulano de tal cometeu um assassinato em tal lugar, no ano tal do governo de tal imperador, assim, assim, foi condenado a 10 anos de prisão neste lugar e tal, então ele cumpra-se isso aqui. O juiz assinava, o meirinho, o executor, levava aquela sentença até um lugar onde aquela pessoa deveria ser presa. Aquela pessoa ficava presa e aquele escrito de dívida era fixado na porta da cela. Qualquer pessoa que chegasse lá podia olhar e dizer assim: fulano de tal matou em tal lugar, assim, assim, vai passar 10 anos aqui. Quando a pessoa cumpria a sua sentença, digamos que cumpriu os 10 anos, ele ao sair recebia aquele escrito de dívida em suas mãos e ele guardava. Porque se algum dia alguém encontrasse na rua e dissesse: você não é aquele que matou o fulano? Ele diz: matei e paguei a pena. Está aqui a declaração. E quando Jesus morreu na cruz, ele pegou a sua declaração, a minha declaração, a nossa declaração, rasgou completamente e disse assim: está pago. O que você faz com uma promissória depois que você paga ela? Rasga, né? Para ter aquele prazer, aquela maravilha. Oh, glória a Deus, aleluia, a última prestação da Casas Bahia. Não é uma coisa maravilhosa? Não é um prazer? Né? Você diz: estou livre desta dívida. Jesus rasgou a nota promissória que constava contra nós. Essa é a culpa objetiva. Só que o diabo, ele é muito astuto. E quando a gente descobre que foi livre da culpa objetiva, ele inventa a subjetiva. Eu particularmente tenho um problema com esse negócio da pessoa falar assim: pastor, a gente precisa perdoar a gente mesmo. Eu acho estranho, confesso. Porque às vezes me parece um pouco da culpa subjetiva. Se Jesus me perdoou, quem sou eu para não perdoar? O que eu tenho que perdoar em mim? Jesus já me perdoou. Mas aí então nós começamos a achar que ele perdoou, mas sabe, eu ainda sinto uma certa culpa. E aí achamos que esse sentimento é tão concreto quanto a culpa que já foi retirada objetiva. Mas a culpa subjetiva, ela permanece porque muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar o fato de que Jesus nos perdoa sem cobrar absolutamente nada. Nós temos que aprender a viver da graça, pela graça, na graça, unicamente por ela. Porque às vezes a gente tenta compensar a graça de Deus, e a graça de Deus não pode ser compensada, porque senão não seria graça. E aí nós começamos a nos culpar, a trazer para nós a culpa que já foi sepultada no mais profundo mar. E nós tentamos resgatar e dizer: mas sabe, parece que há um certo masoquismo espiritual. É gostoso, pastor, é igual aquela coceirinha que não passa. Eu tenho um amigo que falou que quando criança ele gostava de ter a experiência de ter aquele bichinho do pé. Experiência macabra, né? Ele falou que era uma coceira gostosa, né? Você fica coçando assim, eu não sei, deve ser, né?
E aí ele ficava ali e tal. Falei, rapaz, aquilo é uma pulga que botou ovos no seu pé, eles vão comer o seu pé, arranca esse negócio, deixa essa coceira para lá. Mas às vezes a gente gosta da nossa culpa predileta, né? Aí eu gosto da minha culpa, eu pego o chicote, jogo, bato nas minhas costas e fico ali. Jesus está falando, você é bobo, para com isso. Esquece essa culpa que não é real, que não é verdadeira, que está impedindo você de viver a verdade que em Jesus Cristo nós somos libertos de toda e qualquer culpa, porque Ele assumiu em nosso lugar. Se Ele assumiu a minha culpa, Ele se tornou culpado para que eu me tornasse livre da culpa, do pecado, objetiva, subjetiva e qualquer outra que qualquer pessoa venha criar. E nos liberta da culpa decorrente do pecado. Mas também nos liberta do medo da morte. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Falando da encarnação de Jesus, o autor de Hebreus diz assim que Ele se tornou homem como nós, para que por meio da sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O salário do pecado é a morte. O chicote do diabo, a morte. Ele ameaçava os mortais com este poder. Mas quando Jesus veio por meio da sua morte, Ele tirou o chicote da mão do diabo e disse para ele, chega. Aqueles que eu libertar, você nunca mais vai chicotear. Porque eu vou livrá-los do medo da morte. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse para Marta, Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisto? Eu creio nisto. Sabe por que eu creio nisto? Porque a palavra diz que Jesus é a primícia dos que dormem. A ressurreição de Jesus é a garantia de Deus de que nós também seremos ressuscitados. E Paulo diz que uma vez ressuscitados com Cristo, no sentido espiritual, nós simplesmente aguardaremos o dia final para que o nosso corpo também seja ressuscitado pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E para garantir isso, Deus enviou o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você está selado. Antigamente, quando alguém ia comprar uma propriedade, comprava a propriedade, pegava um selo, carimbava aquela propriedade, na certeza de que quando ele viesse, estivesse o selo na propriedade e ele com o selo nele, ele poderia dizer, essa propriedade minha eu vou levar para mim. Quando Deus selou você com o Espírito Santo, Ele disse aqui, é propriedade minha, e quando eu voltar, eu vou levar para mim. Quando Ele voltar, se você estiver vivo, será transformado. Quando Ele voltar, você estiver morto, você será ressuscitado pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus. Notem, não há por que temer. A morte é como cruzar de um lado para o outro em um rio. C.S. Lewis, que foi um grande mestre, disse assim, nós treinamos a ressurreição todo dia. Quando você dorme, né? Aí no outro dia você abre o olho, você estava ensaiando que morreu e ressuscitou. Um dia o ensaio vai virar realidade e você ressuscitará de verdade. Ele nos liberta do pecado, do poder do pecado, da culpa do pecado e do medo da morte. Como Jesus nos liberta? Charles Dickens, que foi um escritor muito famoso, que escreveu contos impressionantes. Ele escreveu um livro chamado Um Conto de Duas Cidades. É um livro interessante, que precisa ser entendido dentro do contexto da sua produção. Mas ele conta a história de um médico francês, de um médico inglês, que esteve preso na França por 18 anos.
E naquele tempo, não havia os direitos humanos. Estava em formação esse conceito, mas não havia ainda. Este homem permaneceu 18 anos isolado numa masmorra. Não falou com ninguém. Suas cordas vocais... É ficção, tá, gente? Suas cordas vocais se atrofiaram de tal maneira que não havia mais como falar palavras compreensíveis. Depois de saber que ele esteve assim e saber que ele podia ser liberto, sua filha Lucy viaja de Londres, duas cidades é Londres e Paris, tá? Viaja de Londres a Paris para resgatar seu pai. Chegando lá, vê ele naquela situação deplorável, catatônico, na verdade. Estava só aquele homem, uma imagem do que já foi. E ela então leva seu pai para Londres. E a vida nunca mais foi a mesma para ela, vendo o sofrimento, a dor, a luta de seu pai, mas feliz por ter seu pai ali. E a história continua se desenvolvendo. E esta mulher, Lúcia, filha do doutor, que foi liberto, veio a casar-se com um homem chamado Darnay. Era o amor da sua vida. E Darnay tinha um amigo. Este amigo chamava-se Carton. E um certo dia, o livro tem essa ideia de mostrar as injustiças humanas. Um certo dia, Darnay recebeu uma informação de que lá na França tinha havido um problema comercial em relação às suas empresas. Ele vai à França e quando chega lá, ele é confundido com uns revolucionários de lá. Na verdade, tinha alguma coisa a ver, mas ele foi levado para a prisão. E por capricho dos nobres, condenado à morte. E Lucy sente agora seu pai praticamente um trapo humano, o marido tão amado, agora preso, prestes a morrer. E ela sente a dor e chora e se lamenta. Carton, sem ninguém saber, sai de Londres, vai a Paris. Não disse para ninguém, pediu para visitar seu amigo Darnay. E quando chegou lá, estando com seu amigo, ele disse, vamos fazer o seguinte, eu sou um homem solteiro, ninguém espera por mim, eu sou seu amigo, nós vamos fazer assim, eu fico no seu lugar, você sai, vá ser feliz com Lucy, sua esposa. Darnay concorda, seu amigo Carton fica em seu lugar, a sentença é dada, Carton morre no lugar de Darnay. Darnay volta para Londres, agora liberto. Vive com Lucy, experimenta as alegrias de continuar sendo vivo, marido da mulher que o ama e cuida do velho coitado que ficou preso por 18 anos. Como Darnay foi liberto, seu amigo ficou em seu lugar. Agora olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 5. A partir do verso 6, Paulo diz o seguinte: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de que Cristo morreu em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Sabe por que só Jesus pode libertar o homem da escravidão do pecado? Porque só Ele o substituiu. Só Jesus pode te dar plena libertação, porque só Jesus morreu para libertar você dos seus pecados. Qualquer outra proposta não te libertará da causa da verdadeira escravidão, o pecado. Mas Jesus que morreu pelos nossos pecados, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi levado ao matadouro como ovelha muda que não abriu a sua boca, aquele a quem Deus feriu fazendo-o enfermar-se,
aquele que Deus propôs como propiciação pelos nossos pecados. Este é o verdadeiro libertador, e quando cremos nele, experimentamos a verdadeira libertação, a libertação do pecado, do poder do pecado, das consequências do pecado e do medo da morte. Você que me ouve nesta noite, você se considera verdadeiramente livre? Se você creu em Cristo, eu quero dizer a você aqui na autoridade do Evangelho de Cristo, você está livre. Viva a liberdade que Cristo te deu. Não aceite em momento algum que Satanás, o acusador, diga, mas não é. Diga para ele, você é mentiroso desde o início, porque eu conheço a verdade me libertou, a verdade é que Jesus Cristo, Filho de Deus, me libertou plenamente. Jesus disse assim, o filho tem liberdade para entrar e sair, o escravo só entra quando chamado. Nós somos filhos. O Pai colocou em nós o sapato do filho. Nós podemos entrar e sair na casa do Pai, porque nós somos filhos e como filhos somos livres, porque o Filho nos libertou. Curve sua fronte. Fale com Deus neste momento. Se você não se considera livre, se você efetivamente não está livre, eu quero te dizer, creia em Jesus Cristo. Ele te libertará. Você será liberto do pecado, do poder do pecado, das consequências do pecado, da culpa, objetiva e subjetiva. Você será liberto da condenação eterna. Você será liberto do medo da morte, porque Ele nos libertou. Nós somos livres. Podemos viver esta liberdade em Cristo Jesus. Se você ainda não tem essa liberdade, creia em Jesus Cristo, o libertador. É Ele quem dá ao homem a verdadeira liberdade que ninguém pode tirar. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, graças te dou. Exalto e bendigo o teu santo nome por Jesus Cristo, meu libertador. Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas não muito tempo depois eles estavam escravizados de novo. Mas quando o Senhor Jesus nos liberta, somos livres, plenamente livres, por toda a eternidade. Obrigado por esta liberdade. E Senhor, se alguém nesta noite que me ouve não está livre ainda, que entregue sua vida, que entregue sua confiança, sua fé em Cristo para receber plena libertação. Que a palavra do Evangelho aqui semeada encontre corações onde possa germinar, crescer e frutificar para a glória do Senhor. E que nós vivamos esta liberdade e a celebremos sempre com gratidão em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.